E sejam bem-vindos, pessoal, aqui a um novo vídeo no canal. Pois é, finalmente estou aqui a gravar um vídeo das minhas previsões, que saem sempre muito acertadas, ou então não. Desde já agradeço pelo apoio que o canal tem tido, principalmente nas últimas lives que tenho feito e últimos vídeos também. Obrigado à malta que tem acompanhado, obrigado ao pessoal que tem chegado e espero que gostem do canal. E desde já também vos queria pedir para deixarem um like no vídeo, que é extremamente importante. Um likezinho ajuda muito, ajuda a divulgar os meus vídeos, pode ajudar a divulgar os meus vídeos, o meu canal e a trazer mais pessoal para cá. Por isso, like no vídeo, inscreve-te no canal se não fores inscrito e se quiseres participar nesta cena de previsões da jornada, que é este vídeo que eu vou fazer, deixa aí então nos comentários. E poderás ser um vencedor e ganhas um vale de 0% de desconto em todas as lojas do mundo. Resultados do último vídeo de previsões. Mais uma vez, o Fábio Lourenço ganhou. O Fábio Lourenço já tinha ganho o anterior ao último vídeo e ganha outra vez. Por isso o Fábio Lourenço começou a participar e está em grande, mesmo em grande. O Fábio Lourenço acertou 8 em 9, ou seja, acertou 8 jogos e errou 1. Eu acho que foi uma das minhas piores prestações em termos de previsões. Também arrisquei um pouco. Acertei 5 e errei 4 em 9. O Nexus acertou 6 e errou 3. Por isso participaram 3 pessoas. Fábio Lourenço ficou em primeiro, Nexus ficou em segundo e eu fiquei em terceiro, em último. Ainda bem que não participou mais pessoal, senão a minha posição ainda era pior. Mas pronto, obrigado ao pessoal que participou. Fábio Lourenço, parabéns por teres acertado, já é a segunda vez que ganhas. Bora lá então para as previsões desta jornada. Não quero perder muito tempo porque também não tenho assim tanto tempo para editar e por isso não quero fazer vídeos tão longos. Já sabem, like, inscreve-te no canal se não fores inscrito e espero que gostem dos vídeos, que é cenas bem aleatórias. Esta luz aqui em cima chateia uma beca, mas infelizmente é o único sítio que eu tenho assim para gravar e aquela luz às vezes fica aqui mal em cima, mas é o que há e por isso bora lá. Aves Vitória de Setúbal, o primeiro jogo desta jornada vai ser jogado uma quinta, se não tenho erro, vai ser jogado na próxima quinta, por isso tenho de despachar, que é para ainda meter este vídeo, pior das hipóteses quinta ou amanhã que é quarta, mas muito provavelmente vai ser quinta. Aves Vitória de Setúbal, é assim, este é um jogo acho que um pouco complicado na minha opinião, o que dificulta mais esta jornada, para além de alguns jogos em si, vai ser também a paragem das seleções. Algumas equipas ficaram sem competir, algumas não, todas as equipas ficaram sem competir, Fábio. Mas o que eu queria dizer é que muitas equipas pararam, alguns dos seus jogadores foram para as seleções, pode, digamos que mudar um pouco do momento de forma ou não. Equipas que estavam piores podem agora aparecer um pouco melhor, ou equipas que estavam melhores podem ser um pouco afetadas. Não sei, vamos lá ver o que é que vai acontecer neste regresso das ligas. E pronto, Aves Vitória Setúbal. É assim, eu este jogo não vou apostar no vencedor, vou apostar no mais 2,5. Vitória de Setúbal normalmente costuma fazer golos, o Aves também costuma fazer golos. O Aves é uma equipa não, digamos que oscila muito, tanto ganha como perde. O Setúbal fora não tem assim grandes resultados, mas consegue sempre estancar um pontinho, por isso eu vou no mais 2,5. Relembrar que previsões podem ser mais 2,5, menos 2,5, equipa de casa a ganhar, equipa de fora a ganhar ou empate. Vamos já para o próximo jogo então, eu não vou perder muito tempo, vou tentar dar uma explicação rápida ou se for uma opinião minha, vou tentar ser o mais rápido possível. Próximo jogo é o Marítimo Feirense. Marítimo joga em casa, Feirense vai jogar fora. Feirense não tem, na minha opinião, uma boa equipa, na minha opinião. Tem resultados maus, digamos assim, e a jogar fora tem resultados também muito negativos. Marítimo que parece que começou outra vez a conseguir entrar numa cena de vitórias, de bons resultados, por isso a jogar em casa, diante dos seus adeptos, acho que o Marítimo vai ganhar esta equipa do Feirense, tem todas as possibilidades de ganhar este jogo. Próximo jogo é o Rio Ave Estoril. Este jogo acho que é um pouco difícil, porque apesar da minha opinião ir para a vitória do Rio Ave, penso que o Rio Ave vai ganhar. O Rio Ave já não está naquela forma que nos habituou praticamente na primeira metade da época, digamos assim. Claro que tem o fator casa, mas está a jogar um pouco, não digo que mal, mas os resultados não estão a ser os esperados. E o Estoril, como está em perigo, está na zona de descida. Este ano está a ser uma luta muito competitiva nos lugares de baixo, nem ninguém está, digamos, com a morte, entre aspas, certa.
Por isso, epá, acho que vai ser um jogo complicado por causa disso. O Estoril de certeza quer pontuar, no mínimo fazer um pontinho. O Rio Ave se calhar também quer ganhar para ver se puxa os bons resultados novamente. Mas acho que vai ser um jogo muito difícil, mas mesmo assim vou apostar na vitória da equipa do Rio Ave. Poderá ser um pouco arriscado, mas mesmo assim vou arriscar uma vitória da equipa do Rio Ave. Próximo jogo, Boa Vista Tondela. Tondela que está a fazer, na minha opinião, na minha sincera opinião, uma grande temporada para aquilo que tem sido as anteriores. E para aquilo que eu esperava, sinceramente. Tondela está muito bem classificado. Boa Vista também está muito bem classificado. Está a superar as expectativas. E um Boa Vista Tondela, eu acho que é um jogo complicado. Porque o Tondela até tem feito bons resultados. Apesar do Boa Vista ser muito forte em casa. Mas às vezes o Boa Vista oscila. Tanto pode ganhar, imaginemos que 3-0. E depois já aconteceu ganhar 3-0 em casa. E no outro jogo em casa perder 4-0 ou 3-0, por exemplo. Mas acho que apostaria numa vitória do Tondista. Uma vitória do Tondista, falha. Isto é a junção de Tondela e Boa Vista. É Tondista. Já aprenderam uma cena nova. O meu canal é muito educativo, como podem ver. Mas como eu estava a dizer, se calhar apostaria aqui numa vitória do Boa Vista. Ou então um menos 2,5, talvez. Por isso, Boa Vista ou menos 2,5 são as minhas opções. Não vou arriscar nem numa nem noutra. Por isso, muito provavelmente devo meter as duas aí na cena dos resultados e não tenho assim grande coisa a dizer. Próximo jogo acho que também é muito complicado. Passos Ferreira Chaves. Passos Ferreira ultimamente até tem conseguido um resultado ou outro. Não tem assim uma equipa do outro mundo, na minha opinião. Acho que o Passos Ferreira é um dos sérios candidatos a descer. O Chaves tem conseguido muitos bons resultados. Joga bem, é ofensivo, mas se calhar pelo facto de jogar fora, apesar da equipa dos Chaves ter muitos bons resultados fora. E vendo este aspecto, eu acho que neste jogo vou arriscar e vou dizer uma vitória da equipa flaviense, da equipa do Desportivo dos Chaves, frente a este Passos Ferreira, que vai tentar de certeza amealhar uns pontinhos, porque está a precisar deles. Mas mesmo assim vou arriscar neste jogo, vou arriscar e vou na vitória da equipa dos Chaves. Bora então para o próximo jogo Portimonense-Moreirense. Acho que vai ser um jogo difícil. Moreirense é uma equipa que até pratica bom futebol, marca gols. O Moreirense, tanto sim, tanto não, também está nos lugares de descida, digamos assim, está naquele perigo, digamos assim. E Portimonense-Moreirense é um jogo que eu sinceramente não consigo prever um resultado, sou sincero. Talvez um mais 2,5, a equipa de Moreira de Cónegos costuma marcar alguns gols, costuma sempre, nem que seja um golito. A equipa do Portimonense é muito ofensiva, por isso acho que aqui vão no mais 2,5 e não arrisco um resultado concreto. Próximo jogo é um Benfica-Guimarães. Eu vou estar a ver este jogo vou ver mais e é este jogo ao Estádio da Luz. Este jogo vai ser no sábado, por isso muito provavelmente irei fazer um vlog deste jogo. Não sei quando é que irá sair, porque eu não tenho assim muito tempo, por isso devo demorar um pouco. Muito provavelmente só durante depois a próxima semana é que meterei o vlog. Mas vai ser um vlog curtinho, muito simples, não vai ter assim nada de especial. E em termos de resultados, o Benfica. Acho que o Benfica ganha a jogar em casa. Acho que fora teria muitas dificuldades, talvez, frente a um Guimarães, jogar no seu estádio. Mas acho que em casa o Benfica tem a obrigação de ganhar. Claro que pode haver surpresas, mas aposto aqui numa vitória do Benfica. Próximo jogo é um jogo, na minha opinião, muito complicado. Sporting Braga Sporting. E eu vou ser sincero, a minha opinião pessoal era que o Braga conseguisse fazer uma gracinha, ou uma vitória ou um empate. Mas normalmente o Braga, quando chega a estes jogos frente a Sporting, frente ao Benfica, frente aos três grandes, normalmente vacila e perde sempre. É só essa interrogação que me faz ter um pouco cuidado em não apostar, entre aspas, apostar numa vitória da equipa do Sporting Braga. Mesmo assim, eu acredito, ou vou numa intuição de gracinha, digamos assim, neste resultado, e vou aqui apostar na vitória ou empate do Sporting Braga. Porquê? Porque o Braga está a praticar muito bom futebol, tem um excelente plantel, excelente e vasto plantel, porque tem um plantel vasto e com jogadores muito bons, na minha opinião. Pratica bom futebol, está a jogar em casa, e o Sporting vai jogar fora. Apesar disso, se calhar não quer dizer nada, em certos casos isso não quer dizer nada, mas acho que pode influenciar um pouco. Ainda por cima o Sporting, na minha opinião, não está a praticar um bom futebol. E depois, na semana a seguir, tem jogo da Liga Europa. Isto pode não interessar nada, mas
acho que o Braga tem hipótese ainda de apanhar o Sporting, porque se o Braga ganhar fica a 1 ponto do Sporting, que está em terceiro, e mesmo que empate ainda fica na luta do terceiro lugar, que fica a 4 pontos. Sim, eu também sei que o Sporting, se ganhar, continua um pouco na luta, apesar de muito afastado do campeonato, na minha opinião, mas acho que o Sporting Braga pode apostar aqui as fichas todas para tentar lutar pelo terceiro lugar até ao fim. E ainda visto que o Sporting vai ter jogos da Liga Europa, pode ser algo em que o Sporting de Braga possa apostar, tentar pelo menos empatar ou ganhar mesmo, mas empatar para ver se mantém a luta pelo terceiro lugar. Por isso vou aqui apostar numa vitória em empate do Braga, apesar de saber que vai ser muito difícil, mas pode ser que aconteça essa gracinha. O último jogo vai ser um Belenenses-Porto. Belenenses-Porto vai ser jogado na segunda-feira. Belenenses-Porto é um resultado que acho que não há assim grande coisa a dizer, sinceramente. Belenenses-Porto, acho que o Porto vai ganhar com maior ou menor dificuldade. Apesar de, pessoalmente, eu por mim, se fosse possível, dizia já um empate ou uma vitória do Belenenses. Mas acho que, sinceramente, o Porto vai ganhar com maior ou menor dificuldade. E não tenho assim grande coisa a mais a dizer deste jogo. Por isso, malta, este vídeo vai chegar ao fim. Tentei ser um pouco mais rápido, mas acho que demorei o mesmo tempo. Mas pronto, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal se não forem inscritos. Se quiserem deixar as vossas previsões de resultados, já sabem, deixem nos comentários. Já chegámos aos 900 e poucos inscritos, já ultrapassamos a meta dos 900, que é muito bom. Uma cena que eu gostava muito era que chegássemos aos 1000 inscritos. Eu vou continuar a meter assim um vídeo ou outro, a fazer lives. Claro que há cenas que eu gostava de fazer, mas que de momento não consigo fazer, muito provavelmente só nas férias de verão é que conseguirei trazer vídeos desse tipo, porque é quando eu, digamos que vou estar desligado da universidade, dos estudos, porque esta altura atualmente, e pronto, tenho sempre trabalhos, aulas, estudar para testes, muitos trabalhos, essas cenas todas, e no verão é que uma pessoa, digamos que se desliga mesmo, porque estamos mesmo em férias, e será nessa altura que eu terei mais tempo para publicar vídeos um pouco que, digamos, por exemplo, dois dias em 2 dias, por exemplo, fazer lives mais vezes. Mas pronto, se cá estiver nessa altura, a gente logo vê como é que vai correr. Gostava muito de chegar aos 1000 inscritos este ano, era uma cena que eu gostava muito, pode ser que um dia chegue lá. E pronto, neste vídeo não tenho mais nada a dizer, já sabem, se quiserem participar para ganhar um vale de 0% de desconto em todos os sites do mundo, é só deixarem as vossas previsões e rezarem para serem os vencedores. Não se esqueçam então de deixar o like, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, espero que tenham gostado e até à próxima, malta. Fui!